Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante dentro do cristianismo, principalmente nessa divergência entre católicos e protestantes. O tema é a Palavra de Deus. O título do vídeo vai ser bem sugestivo, por sinal. Ele se chamará A Bíblia Criou o Mundo. Os protestantes logo vão ficar todos excitados, dizendo aqueles mesmos sofismas de sempre. Nossa, o católico é contra a Bíblia. O católico não gosta da Bíblia. O católico quer destruir a Bíblia, que é a palavra de Deus. Caros ouvintes, ao longo do vídeo vocês entenderão o porquê do título do vídeo. A Bíblia criou o mundo. Tá ok. Para iniciar o vídeo, eu irei expor aqui a ideia de um parasita da internet. Prestem atenção no que ele escreveu. Olá! O próprio Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras de palavra de Deus, quando censurou a tradição dos fariseus, justamente porque elas não tinham base nas Escrituras. É muito engraçado porque, no primeiro momento, ele diz que a censura de Jesus Cristo aos fariseus se deu por causa das Escrituras. Mas logo ele cita qual é o texto no qual ele retirou essa ideia. E prestem atenção no que está escrito neste texto. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos do 4 ao 6, diz assim: Pois Deus disse. O cara já deu logo um tiro no pé. Logo no primeiro versículo. Aqui está dizendo, porque Deus disse, não porque Deus escreveu. Ele pode até argumentar dizendo, mas depois foi escrito o que ele disse. Tudo bem, beleza, foi escrito. Mas em primeiro momento, Jesus Cristo está dando ênfase para aquilo que Deus disse. E continuando, o texto diz assim, honrar teu pai e tua mãe. Isso aqui faz parte dos mandamentos de Deus, ok? Aquele que foi escrito no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. E vamos continuar. E quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Tá? Isso aqui faz parte dos 10 mandamentos. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma? Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa das tradições de vocês. O mais engraçado é que em várias traduções, o termo palavra de Deus está substituído por mandamento de Deus ou comando e ordem de Deus, assim como consta em algumas ferradas por Almeida. Prestem atenção. Lá na ferrada por Almeida, tradução na linguagem de hoje diz assim: Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Na ferrada por Almeida, corrigida e revisada pela Gaviões da Fiel, diz assim: E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha só, ele substituiu o termo palavra de Deus por mandamento de Deus, tá ok? Assim está na King James também, onde ele muda o termo palavra de Deus para comando de Deus, né? E também em outras versões, principalmente as versões católicas. O que acontece? Na verdade, a Bíblia ela não pode ser a palavra de Deus, tá? Ela contém palavra de Deus. É muito diferente um termo do outro. Você dizer e afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, você está sugerindo que nada fora da Bíblia seja a palavra de Deus. Só ela pode ser a palavra de Deus. Agora, no caso do católico, nós somos totalmente verdadeiros e leais a tudo aquilo que nós fomos ensinados desde a patrística. O que acontece? As escrituras sagradas, que posteriormente se transformaram em uma Bíblia, né? Foi formado um cânon das escrituras sagradas, elas contêm palavra de Deus. Lógico, Jesus Cristo retirou aqui algo que Deus disse, né, um mandamento de Deus, e que consta também dentro das Escrituras. Ou seja, aquilo é a palavra de Deus. Não exatamente as Escrituras, mas a mensagem, tá? A essência da mensagem é a palavra de Deus.
Essa palavra pode constar dentro das Escrituras ou simplesmente ser proferida por um profeta. Eu sei que os protestantes, neste momento, eles estão se mordendo. Como pode? Como pode? O católico, ele não gosta da Bíblia. Ele é contra a Bíblia. Ele quer destruir a Bíblia. Como pode? A Bíblia é a palavra de Deus. Ele diz que não. Eu vou explicar agora, de uma forma teológica, o porquê a Bíblia contém palavra de Deus, mas não pode ser a palavra de Deus. Prestem atenção no que diz a carta aos Hebreus, do capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nesse momento entra a questão do título do vídeo. A Bíblia criou o mundo ou o universo? Na verdade, esse termo mundo aqui, em algumas traduções, está substituído por universo. Eu não vou entrar agora na questão da, do termo aqui usado, do real significado no grego, mundos ou universo. Tanto faz, aqui a questão é a criação. A palavra de Deus criou o universo ou criou os mundos? Agora eu pergunto para os protestantes: será que a Bíblia criou o universo? Na verdade, o que eu estou fazendo neste vídeo é salvando a Bíblia das mãos dos protestantes, porque isso se chama bibliolatria. Vocês estão colocando a Bíblia no lugar de Deus, tá? Por isso que nós católicos afirmamos a Bíblia contém palavra de Deus, porque é um instrumento, é um objeto, tá? O que ela contém é a palavra de Deus, tá? Mas ela não é a palavra de Deus porque ela não pode tomar o lugar do próprio Deus. O mesmo se dá com um profeta. Um profeta, ele fala a palavra de Deus, mas ele não pode ser a palavra de Deus. Por quê? Senão ele estaria tomando o lugar de Deus ou o lugar de Jesus Cristo. Eu vou aqui citar o exemplo de Elias. Preste atenção. Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 24, diz assim: Então a mulher disse a Elias, o profeta Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. A palavra que estava na boca de Elias era a palavra de Deus. E agora, Elias era a palavra de Deus? Ele tomou o lugar de Jesus Cristo? Claro que não, ele foi apenas um instrumento, assim como é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um objeto, ela não vai criar o mundo, tá? Ela apenas contém palavra de Deus, ela possui uma mensagem, e nessa mensagem possui uma essência. E essa essência, sim, essa é a palavra de Deus. E no caso de João, observe o que ele escreveu. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É impressão minha ou João diz que a palavra de Deus estava nas pessoas, nos fiéis, nos discípulos? Ele não cita aqui, no caso, uma Bíblia, uma escritura. Ele diz muito bem: a palavra de Deus está em vós. Será que as pessoas ali naquele momento eram deuses? Ou teriam tomado o lugar de Jesus Cristo? Continuando com João, no Apocalipse ele escreve assim: Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E agora complicou a situação protestante, porque João foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E agora eu pergunto, qual era a palavra de Deus? Era uma Bíblia que ele carregava debaixo dos braços? Por causa disso, ele foi banido para a ilha de Patmos? E agora, com esse texto de Atos dos Apóstolos, eu acabo de uma vez por todas com a bibliolatria protestante. Prestem atenção no que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos,
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Tem algo estranho nesse texto, porque o texto diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém, mas Jerusalém não era a terra dos judeus, e os judeus não eram donos da palavra de Deus, segundo os protestantes. Como que crescia algo que já existia dentro de Jerusalém? Estranho. Agora eu vou explicar o que realmente é a palavra de Deus e o que realmente criou o universo. Prestem atenção. No Evangelho de São João, lá no capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3, já explica tudo. No princípio era a palavra. O termo verbo, que encontramos em algumas versões, na verdade, esse termo vem do grego logos, que significa palavra, tá? Foi traduzido como verbo para dar um ênfase no versículo e no texto bíblico. Mas a tradução correta é palavra. Preste atenção. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra sempre esteve com Deus. Criou tudo o que existe e nada existe que não tenha sido feito por ele. Que pena para aqueles que idolatram a Bíblia Sagrada, que colocam a Bíblia no lugar de Jesus Cristo. Não foi a Bíblia, a palavra de Deus, que criou o mundo, ou seja, que criou o universo. Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo que é a verdadeira palavra de Deus e única. Tá? A Bíblia é um instrumento que contém palavra de Deus, assim como a igreja é um instrumento que contém palavra de Deus, assim como os profetas. Os profetas são instrumentos de Deus, e eles proferem a palavra de Deus. E continuando, lá no Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 13, aliás, eu sugiro que o ouvinte leia todo o capítulo 19 do Apocalipse, mas lá no versículo 13 diz assim: E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Este verso aqui se refere a Jesus Cristo, tá? O cavaleiro que aparece no capítulo 19 do Apocalipse. Por esse motivo, eu sugiro a leitura de todo o capítulo 19, até porque se eu for ler todo o capítulo, o vídeo vai ficar muito longo. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, na verdade, é Jesus Cristo, e foi pela palavra de Deus que se criou todas as coisas. E essa palavra não é uma Bíblia sagrada. Não foi a Bíblia, esse objeto que chegou, né, e criou tudo, o universo. E agora eu vou citar alguns versículos bíblicos que corroboram com essa ideia. Preste atenção. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Essa espada do Espírito é uma Bíblia sagrada? Não! Prestem atenção. Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Arrependam-se, caso ao contrário, em breve virei e lutarei contra eles, com a espada da minha boca. A espada do Espírito é aquilo que sai da boca de Jesus Cristo, tá? E lá no Apocalipse 19, de novo no Apocalipse 19, no versículo 15, ele diz assim: Na sua boca segurava uma espada afiada, para com ela vencer as nações. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela sai da boca de Jesus Cristo, tá ok? Ela não sai exatamente dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada contém essa palavra, assim como a igreja, assim como os profetas. E nem a igreja, nem os profetas e nem a Bíblia Sagrada pode tomar o lugar que só compete a Jesus Cristo. Agora eu pergunto, se a palavra que sai da boca de Jesus Cristo não for colocada dentro de uma escritura, essa palavra morre? Claro que não. Lembre-se daquela velha profecia que está no Evangelho de São Mateus: ele será chamado Nazareno. Não consta no Antigo Testamento, mas foi transmitida de geração para geração. Ou a velha história do anjo e o demônio que lutou pelo corpo de Moisés. Não consta essa história no Antigo Testamento, mas foi transmitida de geração para geração. A palavra de Deus, ela não morre, ela está na igreja, ela está na escritura, ela está na boca dos profetas, ela não morre.
Eu sei que nesse momento os protestantes estão rangendo os dentes, né? Como pode o Cresce Macabeus estar perseguindo a Bíblia? Ele é contra a Bíblia. Ele quer acabar com a Bíblia, né? Mas enfim, isso aí não passa de sofismas protestantes, tá? Neste vídeo apenas fiz uma explanação do que realmente é a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada tem o seu valor, mas ela não pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Ou seja, ela contém palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Assim eu termino mais um vídeo. Paz e bem a todos.